Olá, eu sou o Diego Silveira, sou advogado, mestre em Direito, sou professor universitário na graduação e na pós-graduação, sou diretor executivo do IBDFAN, sou associado do IARGS e venho neste vídeo, esse vídeo do grupo de estudos do Direito de Família do IARGS, que é o qual agradeço o honroso convite do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, na pessoa da presidente, doutora Sulamita Cabral, da coordenadora do grupo de estudos, doutora Liane Pestetti. Agradeço muito o convite. E o que nós vamos discutir e que vamos debater nesse vídeo, né, que estamos trazendo para vocês? Estamos pensando em abordar a temática da interface da relação contratual, dos contratos, com o direito de família e sucessões. Essa é uma temática que cada vez mais, né, é importante o estudo, né, as reflexões com relação a essa temática, porque cada vez mais a família contemporânea tem essa interface com os seus contratos e cabe, né, nós, operadores do direito, pensarmos, refletirmos sobre essa temática. Então, há uma série de contratos que nós temos a relação com a família, né, tanto com o direito de família como o direito sucessório, e aí pensamos de trazer para os colegas, para as partes, pensamentos, reflexões sobre determinados contratos. Pensamos primeiramente em abordar o contrato de compra e venda. Com relação à compra e venda, é importante apontar, importante ressaltar, que a pessoa que vender um bem e for casada, ou houver, né, a pessoa, o vendedor de um bem for casado, ela precisa da outorga uxória. O que seria isso? Né? O marido ou a esposa precisam anuir com aquela venda, mesmo que aquele bem seja anterior ao casamento, com a exceção do regime da separação de bens, os demais regimes, para que alguém que é casado venda um bem, precisa da outorga da esposa ou do marido. E por que nós temos essa regra? Essa previsão normativa, para com o intuito de proteção da família, mesmo aquele bem seja anterior ao casamento, por exemplo. Então, uma pessoa já tinha um apartamento, e aí casa, ocorrendo o divórcio, a esposa daquela pessoa que já tinha aquele apartamento, aquela casa, não terá direito à meação daquele bem. Mas para que ocorra a venda, né, não tendo o divórcio, né, ocorra a venda daquele bem que é anterior ao casamento, um bem particular, é necessário a outorga uxória. Então, isso é importante tomar cuidado, muitas vezes com relação a se fazer contratos, né, de identificar se a pessoa é casada. Então, pedir que seja solicitada essas certidões, da certidão do casamento atualizada. E aí, com isso, se tem o cuidado para evitar que haja uma nulidade com relação a essa venda. E, com relação ao contrato de compra e venda, é importante questionar se não houver casamento do vendedor, mas sim uma união estável, o vendedor de um bem imóvel, por exemplo, tem uma união estável tanto declarada, né, numa escritura pública declaratória de união estável, onde os companheiros vão no tabelionato e declaram que vivem em união estável, que estabelece o regime de bens e assim por diante, ou não estabelecendo o regime de bens, conforme a de 1725 do Código Civil, o regime será o regime legal da comunhão parcial de bens, assim como nós temos no casamento. Bom, né? Fez a escritura pública ou não fez a escritura pública declaratória de união estável, mas estão presentes todos os requisitos do artigo 1723 do Código Civil, ou seja, uma relação pública, contínua, duradoura, com ânimo de constituir família. As pessoas vejam, né, visualizam aquele casal como se casados fossem. Então,
em face disso, então nós temos uma união estável, faticamente. Então, nessa hipótese, tanto a ação, né, que haja uma, digamos, uma escritura pública declaratória de união estável, ou que os fatos se evidenciam que havia uma união estável, quando ocorrer uma venda por esse companheiro, essa companheira precisa da outorga uxória, né, precisa que aquele que vai vender um bem tenha anuência do outro companheiro ou outra companheira, assim como nós temos no casamento, com a ideia da proteção da família, precisa. Qual é a nossa jurisprudência com relação a essa temática? A jurisprudência majoritária é de que não é necessário a outorga uxória do companheiro, da companheira. E por que isso? Né? Se no casamento precisa, e a união estável, que é uma entidade familiar equiparada ao casamento, a Constituição resguarda ela como entidade familiar. Nós temos uma decisão do Supremo que declarou a inconstitucionalidade da associação da união estável, né, o famoso recurso ordinário 878-694, que equiparou na sucessão a união estável ao casamento, né, no mínimo com relação ao artigo 1829. Olha, será que não temos que ter essa proteção também na união estável? Por que essa questão? Por que esse questionamento? Que vamos pensar, né? Há uma união estável, tanto declarada no tabelionato como faticamente existente. Aí está no fim da relação, começa a ter brigas, um dos companheiros aliena o patrimônio para terceiros, de boa fé, né? Inclusive, às vezes, após a separação fática, vai lá e vende os bens. E aí, aquele companheiro, aquela companheira que tem direito à meação, direito à metade do patrimônio adquirido onerosamente, foi comprado na constância da união estável, vai ser prejudicado. Então temos que ter também a outorga uxória. Agora vamos pensar, e aquela pessoa que está comprando um bem de uma pessoa que vive em união estável? Ela tem como saber que aquela pessoa vive em união estável, como nós temos no casamento? Não. E embora as escrituras públicas de hoje em dia, as pessoas têm que declarar se vive em união estável ou não, não temos um registro de união estável. Não temos que alguém ir lá no cartório e identificar, se pedir uma certidão que a pessoa é casada, né, como nós temos, que a pessoa vive em união estável. Então, em face disso, para evitar, né, prejudicar terceiros de boa fé, a jurisprudência majoritária é no sentido de que não é necessária a outorga uxória, não é necessária na união estável que o companheiro, que a companheira anua com a venda. Então, essa é uma das diferenças, né, que é importante se apontar, uma das diferenças que nós temos entre a pessoa que vive em união estável e a pessoa que é casada. Então, temos diferença em institutos, muitos doutrinadores apontam que agora está igualado, né, que foram igualadas relações de casamento e união estável. Não, vamos com calma, né? Então, essa é uma das hipóteses, é um dos exemplos aonde nós temos diferenças bem consideráveis, bem gritantes, inclusive com relações a questões financeiras, patrimoniais, que podem gerar questões, diferenças patrimoniais entre se a pessoa vive união estável ou casamento. Então, essa é uma reflexão muito importante com relação ao contrato de compra e venda, que tem influência, assim, significativa na nossa família contemporânea. Outro contrato que é importante se ressaltar é o contrato de doação. Até porque a doação, o contrato de doação, ele é um importante instrumento de planejamento sucessório. Pode ser utilizado como um importante instrumento de planejamento sucessório. Então, a interface do contrato de doação com as sucessões. Olha, é possível alguém doar um bem e é possível doar quantum de um patrimônio, qual o valor do patrimônio. Então, nós temos uma limitação
artigo 549 do Código Civil estabelece que as pessoas só podem doar até o quantum do patrimônio, o valor do patrimônio que a pessoa pode dispor por testamento. Olha, se a pessoa pode dispor de 50% no testamento, quando houver legítima, quando houver herdeiros necessários, quando tivermos herdeiros necessários, quem são os herdeiros necessários? Descendentes, os filhos, né? Vamos partir para os filhos, os ascendentes, os pais e o cônjuge. Ah, a propósito, e o companheiro é herdeiro necessário? Será que o companheiro também é herdeiro necessário? Isso também é uma discussão que nós temos na doutrina, entre vários juristas, grandes juristas no nosso direito de família, como por exemplo, né, José Simão, o Conrado Paulino da Rosa, antigo presidente do IBDFAN do Rio Grande do Sul, que entendem que, tendo em vista que o STF, no julgamento do recurso extraordinário que declarou a inconstitucionalidade da sucessão da união estável, não apontou expressamente que todos os efeitos sucessórios estavam sendo igualados, então em face disso entende que não há, né, que o companheiro não é herdeiro necessário. Eu particularmente entendo que sim, que é herdeiro necessário, até porque se na sucessão se procurou igualar a união estável ao casamento, para evitar o tratamento diferenciado que tinha na legislação. Mas, né, entendo que haja divergências doutrinárias com relação a isso, concordo que são argumentos bem plausíveis para quem entende que não é herdeiro necessário, mas então esse é mais um exemplo para mostrar que a união estável e o casamento, né, que são entidades diferenciadas, diferentes entre si, e que é importante esse estudo nós, operadores do direito especializados no direito de família e sucessões. Bom, voltando, vamos pensar que companheiro sendo herdeiro necessário ou não, mas há herdeiros necessários. Então, na doação, né, temos a limitação com relação a poder doar até 50% do patrimônio, ou seja, da legítima. Se não, e se houver, né, uma doação com um patrimônio superior aos 50%, é nula toda a doação? O que você acha que está na sua casa, no seu escritório? Não, né? A jurisprudência majoritária é que não é nula toda a doação, e sim é nulo o que exceder a doação, ou seja, aquilo que poderia ter sido doado, né? Ou seja, aquilo que exceder a legítima. Então, nessa hipótese, foi feita uma doação do imóvel que era 60% do patrimônio. Bom, 10% de que excedeu, né, haverá uma redução dessa disposição, né, para adequar aos 50%, e aí aquele herdeiro que recebeu aquele bem deverá indenizar os demais herdeiros, demais descendentes, mais herdeiros necessários, com relação àquele bem que for recebido com um valor superior. Isso pode ser discutido no próprio inventário, se houver uma prova documental nesse sentido, ou numa ação própria de redução da disposição, né, com relação à doação. Então, isso é um ponto importante. Outro ponto importante, que aí é uma reflexão, né, que cabe a nós, operadores do direito, que atuamos nesse ramo de família e sucessões, na hipótese do doador ser ascendente do descendente, ou seja, está sendo feita uma doação de pai para filho. É possível fazer uma doação de pai para filho? Sim, é possível fazer doação de pai para filho. Tá? Partindo do pressuposto ser respeitada a legítima dos 50%, senão será nula o que exceder, não só para o descendente, como para qualquer pessoa que seja feita uma doação que exceda os 50%. Mas voltando, a doação é de pai para filho. E aí, nós temos uma previsão do artigo 544 do Código Civil, que prevê que se houver uma doação de ascendente para descendente, será tido como adiantamento da legítima, ou seja, aquilo que a pessoa teria direito no inventário
foi antecipado neste momento onde foi feita a doação. E aí, então, quando for feito o inventário, for aberta a sucessão, vai ser feito um cálculo daquilo que a pessoa recebeu na doação, e aí se deduz da cota parte que aquele descendente recebeu, né, que recebeu como donatário naquele bem, tá? Mas se constar, como consta em muitas escrituras de doação, aonde é de ascendente para descendente, que aponte que dispensa-se colação. O que é isso? É dizer que eu estou doando esse bem para filho X, filho A, em detrimento dos filhos B e C, e que não precisar esse filho A trazer esse bem que eu estou doando agora para o inventário. Então, quando se abrir a sucessão, né, vai ser feito um cálculo dos bens existentes. Sem esse bem não precisa trazer para o inventário. Será que isso é justo? Será que isso é adequado? E por que nós estamos discutindo isso? Porque se houver um contrato de compra e venda, e é possível a compra e venda de pai para filho? Sim, é possível a compra e venda de pai para filho. E vamos pensar, né? O pai, a mãe, está com um problema financeiro e quer se desfazer de um bem, uma parte do seu patrimônio. Ele pode vender para um dos filhos? Sim, pode até, né? Partindo do pressuposto que isso se trata de uma simulação, onde, né, foi comprado o bem por um valor equivalente ou de mercado, e aí, né, aquele ato de, né, compra e venda, os demais herdeiros precisam, os demais filhos, os demais descendentes, precisam anuir, né, com aquela compra e venda? Sim, né? O artigo 496 do Código Civil estabelece que se faltar a anuência dos demais filhos, será anulável essa venda, ou será desfeita essa venda. Olha, se na compra e venda onde o patrimônio está saindo do casal, né, dos pais, do pai, da mãe, e não está retornando, né, está retornando em formato de dinheiro, tá? E, nesse caso, é necessária a outorga, a anuência dos demais filhos. Na doação, onde apenas está saindo o patrimônio, né, dos pais, a partir do pressuposto que os dois pais estejam fazendo doação, será que não é ilógico que, nesse caso, na doação, não precise da anuência? É claro que é importante essa reflexão, até porque fazemos uma interpretação sistêmica, né, do direito, né, fazendo uma interpretação do diálogo das fontes, conforme muito bem aponta Judite Martins Costa, uma grande doutrinadora, que vamos conversar entre as fontes, entre as regras. Olha, é ilógico que na compra e venda tenha que ter anuência e na doação não. Então, se, né, não houver anuência dos demais descendentes, e mesmo que conste a cláusula de dispensa de colação, entendo que essa cláusula não pode, né, ser aplicada. E aí, aquele bem que foi doado para determinado filho, filho A, por exemplo, aquele filho A deve trazer aquele bem para o inventário quando for aberta a sucessão. Outro ponto importante é que, em que momento eu vou quantificar, agora não só para a doação entre ascendente e descendente, em que momento eu vou quantificar a doação para que a doação não seja inoficiosa, não seja a doação que ultrapasse os 50%. É no momento que é feita a doação, no momento da liberalidade, é no momento onde ocorre o registro da doação, ou quando a abertura da sucessão, quando alguém, né, o doador morre. Em que momento eu vou quantificar para identificar se havia uma doação que ultrapasse os 50%? Bom, nós temos vários julgados com várias interpretações, mas temos assim uma posição bem interessante, ou assim, com bastante lógica, do STJ, no sentido de que é no momento que foi feito o registro da escritura pública declaratória, né, da escritura pública de doação. Por quê? Porque nesse momento se haveria a publicidade do registro. Embora muitas vezes
Ninguém fica, né, procurando nos registros para identificar se meu pai doou um bem para o meu irmão. Mas pelo menos nós temos uma lógica, o porquê que seria a partir do registro, né? Então, essa é né, uma posição bem interessante, né, a se pensar do STJ. E outro ponto digamos, se refletir é como é que eu vou fazer para comprovar que aquele patrimônio que está sendo doado não ultrapassa a legítima. Bom, nesse caso, né, é importante a assessoria do advogado, a assessoria nós, né, especializados no direito de família e sucessões, para evitar problemas para as partes. Por quê? Imagina que alguém faça uma doação hoje, e aí venha a falecer daqui a 10, 15 anos. Será que o patrimônio hoje vai ser o mesmo quando for feito o inventário? Claro, provavelmente não. E aí, para evitar que determinada doação, né, seja, né, corra o risco de ser inoficiosa, digamos, no momento que vai ser feita a doação, se faz uma avaliação do patrimônio, com, né, avaliação dos imóveis, o valor dos carros através da tabela FIP, os extratos de aplicações, dinheiro existente em conta bancária, né, eventuais títulos de previdência e assim por diante. E aí, né, guarda-se junto com a escritura pública, né, de doação, e aí se tem a comprovação, né, para eventual discussão judicial de que aquela doação não foi inoficiosa. Então isso é um cuidado, uma diligência a se fazer, e por isso é tão importante a nossa atuação como advogado. O advogado muitas vezes resolve muitos problemas. Esse é um dos exemplos, um cuidado, uma assessoria adequada de um advogado. E nada melhor de que nós, nos Institutos dos Advogados do Rio Grande do Sul, né, seja feita uma reflexão e seja ressaltada a importância nossa do advogado. Outro ponto importante, outro contrato importante, é o contrato de fiança. Com relação à fiança, por que o contrato de fiança, né, nós devemos trazer alguns apontamentos? Tendo em vista que nós temos uma limitação patrimonial, disposição do patrimônio, no artigo 1647 do Código Civil, que estabelece que quem for casado não pode fazer fiança ou aval, formas de garantia, onde é a pessoa que está garantindo uma dívida de um terceiro, não pode ser fiador ou avalista sem a outorga uxória. Lembra que nós falamos lá na compra e venda que para que ocorra a compra e venda de alguém que é casado, né, salvo o regime da separação de bens, precisa a outorga uxória, precisa aquele cônjuge anuir com aquela venda. A mesma proteção que nós temos aqui na fiança. A ideia é da proteção da família. Por quê? Vamos partir, né, de um exemplo. A pessoa tem uma amante, o cônjuge tem uma amante, e aí ele loca um bem, né, ocorre a locação no bem e ele é o fiador daquele bem. É óbvio que num contrato desses, a esposa não vai anuir com essa locação, né? Não vai anuir com essa fiança. E aí, caso ocorrendo a falta dessa outorga uxória, se discute qual é a consequência jurídica dessa falta legal que nós temos, ou seja, um descumprimento de uma norma legal. Bom, nós tínhamos jurisprudência no sentido de que, né, aquilo que digamos, foi feita a fiança sem outorga uxória, que 50%, que seria o valor da menção desse cônjuge, ficaria resguardado, apenas, né, aquele fiador que, por livre e espontânea vontade, garantiu aquela dívida, responderia. E aí ficou muito tempo se discutindo isso no Poder Judiciário. Por quê? Mas não é nula essa fiança sem outorga uxória, falta dessa garantia. E aí isso aportou no STJ, e o STJ consolidou o entendimento, inclusive temos uma súmula 332, que aponta que é ineficaz a garantia
integral, a totalidade da fiança será tido como ineficaz. Inclusive, quem foi o fiador pode arguir a nulidade daquela fiança, a ineficácia daquela fiança, e aí então, se a pessoa era casada, o locador não tomou o cuidado necessário de identificar essa questão e solicitar a autococussória, então será tido como ineficaz essa garantia. E com relação à união estável, na união estável a mesma situação, né? Que a pessoa vive união estável, tanto declarada no tabelionato ou a situação fática é de união estável, e vai e presta uma fiança sem a outorga da companheira, do companheiro. Essa mesma interpretação com relação ao casamento aplica-se à união estável? Bom, a posição majoritária é que não, né? Não temos essa limitação. Por quê? Tendo em vista que nós não temos um órgão de registro da união estável, onde, digamos, o locador não tem como, né? Embora, se hoje em dia se faça escrituras públicas e a pessoa tem que declarar se vive união estável ou não, mas, né, para evitar que terceiros de boa fé sejam prejudicados, eu não tenho como saber que aquela pessoa que se declara solteira vive união estável ou não. E então, em face disso, não é nula a fiança, né, de um companheiro ou de uma companheira sem outorga cocussória. Então, essa é mais uma grande diferença que nós temos entre casamento e união estável. Inclusive, com relação a essa temática, esse ponto, cabe a nós uma reflexão. Será que aqui também nós não temos que ter uma alteração? Como lá na compra e venda, que caso ocorra uma compra e venda de alguém que vive união estável, para que haja também a outorga cocussória, então aqui entendo que devemos fazer, né, uma reflexão, que devemos alterar a legislação para que haja proteção, né, desse companheiro, dessa companheira. Gostou desses nossos apontamentos? Gostou dessas reflexões? Pois é, o que nós pensamos, né, inclusive, de trazer para vocês é demonstrar que nós temos uma grande interface da relação contratual com o direito de família e sucessões e que, como é importante a assessoria do advogado. Até porque eu sempre aponto nas minhas aulas, nas minhas palestras, o advogado é o primeiro juiz da causa. O advogado é quem leva ao Poder Judiciário as demandas, tendo em vista que ele tem o poder de demandar, de ingressar com as ações em nome dos nossos clientes, dos nossos representados. Então, o advogado é o primeiro juiz da causa, o advogado é quem cria a tese, que depois vai ser consagrada num belo acordo do STJ, um belo acordo do STF, nas aulas que nós temos dos nossos acordos, dos nossos tribunais de justiça. Olha, para que o juiz magistrado possa proferir a sentença e criar a tese, bom, essa tese tem que ter o start do advogado. E cabe a nós, operadores de direito, especializados, e o grupo de família, o famoso grupo de família e sucessões do IARGS, está de parabéns por trazer essas temáticas para a reflexão. E nós estamos trazendo, né, para vocês nessa videoaula, nesse vídeo do grupo de estudos, algumas reflexões para demonstrar, para ressaltar a importância do advogado e do advogado especialista ou especializado no direito de família. Então, foi-se a época que o advogado de família fazia o que sobrasse, né? Não, o bom advogado de família é aquele especializado e que sabe os anseios e como vem sendo julgado as demandas do direito de família e sucessões. Agradeço o honroso convite a participar desse famoso grupo de estudos do IARGS. Espero que esses apontamentos, que essas reflexões sejam, né, um ponto de partida para aprofundamento do estudo, para aprofundamento do debate da nossa família contemporânea e mostrar a interface da relação contratual com o direito de família e sucessões. Um abraço e até outro dia.